Para a meditação dessa noite, nós temos o texto no livro de Isaías, capítulo 29, dos versos 15 até o 24. Livro de Isaías, capítulo 29. Um pouco mais para frente do meio da Bíblia. Então vou estar procedendo com a leitura. Isaías capítulo 29, a partir do verso 15. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como o seu barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Verso 17. Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então, os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Oremos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse tempo que podemos estar aqui reunidos, prestando culto a Ti. Pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Deus amado, abençoe nesse momento e damos liberdade para o Teu Santo Espírito operar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 29 de Isaías, Isaías ele está falando diretamente para o povo de Israel, está profetizando para o povo de Israel acerca das coisas que sobreviriam a eles, por conta de toda a desobediência que eles estavam passando, tendo essa desobediência contra Deus. E no capítulo 29, o profeta ele demonstra o que a visitação do Senhor trará para aquele povo, trará morte e destruição a Jerusalém. No entanto, Deus ele promete fazer coisas maravilhosas com o seu povo, mas ele deseja um arrependimento verdadeiro e não hipócrita daquele povo, do seu povo. E, de fato, esse juízo ele aconteceu em 701 a.C., quando a Síria marchou triunfante por Judá e quase tomou Jerusalém. O Senhor ele derrotou a Síria num instante. Lá no capítulo 37, verso 36, a gente vê o seguinte: então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos dos mortos. Essa disciplina ela deveria ter sido
um ensinamento para o povo de Judá e deveria ter conduzido eles de volta ao Senhor. Porém, depois da morte do rei Ezequias, os judeus eles voltaram aos seus pecados. Em 586 a.C., os babilônios eles conquistam Jerusalém e levam cativos milhares de judeus. Tudo aquilo que o profeta Isaías ele tinha profetizado veio a acontecer. O coração dos judeus ele estava distante de Deus. Eles realizavam seus rituais externos de adoração, mas não era uma adoração verdadeira ao Senhor. No verso 15, o profeta ele começa falando: ai daqueles que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém pode nos ver. Isso era uma denúncia de táticas políticas que as lideranças estavam adotando no meio do povo, de forma a conseguir proteção, de forma a se fortalecer politicamente. Mas tudo isso não estava sendo apresentado ao Senhor. E o Senhor vem com essa palavra dura: ai daqueles que escondem essas coisas da minha face. Eles pensaram que Deus não exigiria uma prestação de conta de seus atos. Eles estavam tentando inverter as coisas, como o vaso dizendo para o oleiro o que fazer. Então, quando a gente pensa na obra de um oleiro, quando ele está moldando aquele vaso, de forma nenhuma o vaso vai ter algum controle sobre a forma que ele vai sair, mas sim o oleiro. Isso aí é uma alusão ao Deus que moldou o ser humano, moldou Adão lá na criação do mundo. Deus ele moldou Adão em toda essa perfeição em que a gente vê. Nós somos descendência desse Adão. E tudo aquilo que Deus moldou e colocou, Deus mesmo sabia como é que ia sair essa obra-prima. E de maneira nenhuma essa obra-prima ela vai ter um domínio e vai poder falar o que Deus deve fazer, o como Deus deve fazer, ou como vai operar. Não, isso é obra do próprio Criador. E apesar de tudo isso, esse Criador, ele proporcionou um plano de salvação, um plano de redenção para esse povo. Deus é um Deus, primeiro, de amor e um Deus de justiça. E ele procurou uma forma para remir o povo dessa desobediência, remir o povo dessa idolatria que ele estava caminhando, e o Senhor volta e meia alertava por meio dos profetas, desse mal que eles estavam cometendo, e reforçava essa aliança, mas o povo ele não estava atendendo a esse chamado, o povo de Israel. E a partir do versículo 17, o profeta ele pede ao povo que olhasse adiante e que considerasse o que Deus havia planejado para eles. No verso 17: daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Então isso é uma promessa para o fim dos tempos. A gente vê, olha quanta justiça sendo feita, Quantas vezes a gente vê injustiças acontecendo no nosso meio, injustiças que são noticiadas na mídia, na televisão, e a gente se revolta. E aqui a gente tem uma promessa de justiça, uma promessa de alegria para aqueles que estão desalentados, para aqueles que estão necessitados. Mas essa promessa, ela não vem repentinamente. Algo precisou acontecer para que ela pudesse ser manifestada dessa forma.
essa forma, na justiça de Deus para o povo. E essa justiça, ela veio na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio nesse mundo, ele viveu como nós, 100% homem e 100% Deus, a fim de aplacar toda essa ira contra o pecado do ser humano. Então ele padeceu, ele foi o sacrifício único e suficiente que Deus proporcionou para trazer essa salvação à humanidade e para trazer essa redenção e essa justiça em que nós todos esperamos, né, alcançar, e essa justiça que nós também queremos ter ao longo da nossa vida, né, no dia a dia. As pessoas certas, as pessoas piedosas, elas anseiam e precisam de justiça, né? Como nos revolta, né, quando a gente vê que um tribunal julga incorretamente uma ação, uma coisa que acontece eventualmente assim, né, pessoas alcoolizadas dirigindo o carro, né, por terem recursos, pagam sua fiança, e por fim o processo ele vai correndo na justiça, e quando vê a pessoa, né, paga um valor lá e ela não tem uma pena, ela não é presa por conta disso, né, isso revolta, porque quantas vezes, acompanhando o caso, isso volta a acontecer, a pessoa é pega novamente alcoolizada dirigindo, né? E seguindo em frente, né, como é tentador para nós assumir estratégias sem a consulta do Senhor. E como em muitos momentos também nos vemos aflitos por situações que nós queremos controlar, mas que estão fora do nosso alcance, né? Situações de conflito na família. Às vezes a gente quer fazer uma intervenção, conversando com alguém, ou defendendo uma parte ou outra, e gera algo inesperado e que muitas vezes sai do controle, e ao invés de apagar uma fogueirinha que está acontecendo ali, parece como se fosse jogar um galão de gasolina, né? E vira aquela fogueira de São João, e depois não se sabe mais o que fazer, né? Ou mesmo alguma dívida, né? Eu ajudei um amigo meu numa situação em que ele entrou numa dívida por conta de cartão. Então, cartão de crédito é uma coisa terrível, né? Quando entra no rotativo, isso vai aumentando exponencialmente essa conta, né? E esse meu amigo, ele passou por poucas e boas para conseguir, né, quitar essa dívida e depois também para devolver aquilo que eu havia emprestado, né? Então, às vezes a gente entra em situações, olha, eu posso comprar isso, vai dar certo, né, fazer essa negociação, mas no fim dá uma reviravolta e a gente se encontra numa situação em que parece que a gente não tem saída, né? A liberação de perdão, né? Como isso é importante na vida de um cristão, liberar perdão, né? Muitas vezes a gente acha que um pensamento, uma ideia, né, que a gente tem sobre alguém, né, que cometeu alguma falha, não, mas é injusto que isso aconteça, nossa, eu não posso perdoar isso ou aquilo, mas imagina, Jesus Cristo, ele nos perdoou, né? A nossa falha provavelmente, né, o nosso pecado, aquilo que a gente comete, jamais teria como ser pago por nós mesmos. Mas Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. E como a gente pode insistir em negar perdão? E também a falta de paciência, né, de às vezes deixar as coisas acontecerem, né? Quantas vezes nós ficamos ansiosos por algum negócio, né, por alguma ação que vai acontecer no trabalho, ou por alguma atividade que a gente tem planejado em fazer, uma saída de férias, e a gente não tem paciência para permitir com que as coisas aconteçam de uma forma natural. A gente quer intervir ali, coloca o dedo aqui e lá, e quando vê, também a gente é frustrado, né, por conta disso.
Em todas essas situações, quando a gente se dá conta e se depara no meio de tudo isso, dessas situações de conflito, de dívidas, da liberação de perdão, da falta de paciência, o que a gente pode fazer? A gente tem um Deus a quem podemos apresentar os nossos problemas e entregar as nossas aflições. O Senhor, Ele nos fez. Ele sabe melhor do que nós mesmos a forma de intervir. Então imagina quando o Senhor criou, moldou Adão, colocou um coração nele, colocou uma mente, uma consciência, que revela as emoções do homem, e é uma criação única, que é segundo a imagem e a semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita de forma parecida. E por fim, ao término de moldar aquele boneco, ele soprou nessas narinas de Adão o seu espírito e deu-lhe a vida. Então imagina como a gente vai questionar ou julgar uma ação de Deus. E quando a gente olha aqui no alerta que o profeta Isaías ele dá para o povo ele estava fazendo isso. Ele estava querendo, a liderança da nação de Israel estava querendo tomar as rédeas. Quando Deus tomou o povo de Israel como uma nação sua, escolhida e separada, para partir dali abençoar os povos da terra, aquele grupo de líderes eles estavam querendo tomar conta, tomar as rédeas daquilo que Deus tinha planejado para esse povo. Então conduziu o povo a pecar, conduziu o povo à idolatria, e o profeta ele avisa sobre isso, haverá um julgamento. Então, o que nós precisamos fazer? Ele sabe de tudo, da gente, do nosso íntimo. A gente precisa, só basta confiar no Criador, no Oleiro, confiar as nossas vidas e humilhar-se diante dele e obedecer a sua vontade. Foi ele quem nos deu Jesus. E isso não é uma história fantástica de ficção e não é apenas uma história de um livro que a gente olha, que legal, que maravilha, É uma bela história que a gente pode viajar através dos nossos pensamentos. Não, isso foi uma história real. E essa realidade, ela ainda está acontecendo hoje em nosso meio. A salvação de Cristo, ela está disponível para nós, está disponível para aqueles povos nos países que estão sendo perseguidos, está disponível para as prostitutas, para os idólatras, está disponível para os pedófilos. É pesado, mas Jesus Cristo, ele levou sobre si todo o pecado, toda a dor, toda a angústia e toda a aflição. E também para essas pessoas existe a salvação, existe uma oportunidade. E a partir dos versos 20 e 21, o profeta ele relata que tudo será transformado. E essa transformação, ela virá pela obra salvadora de Jesus Cristo. Então, como eu falei, não é apenas um livro de histórias, que a gente contempla e vê, olha só que homem bom, que homem piedoso, mas isso é o resultado efetivo de uma ação de Deus, propiciando essa salvação, propiciando essa comunhão, do homem com Deus. E Jesus Cristo, ele vem para propiciar, para reaproximar o ser humano de Deus. E opera essas maravilhas no meio daqueles que o aceitaram. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo, os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes,
e com os que por meio de mentiras conseguem que os inocentes sejam condenados. Essa assertiva, ela vem, né, no dia em que a gente vai se encontrar com Deus, né, no dia do juízo. Hoje a gente está vivendo nessa caminhada em que a gente é transformado ainda, essa transformação está acontecendo, mas virá o dia que essa transformação será completa, né? E o que diz nos versos 20 e 21, isso tudo vai terminar, de uma vez por todas. A gente vai se encontrar no lugar que Deus tem preparado para nós. E essas pessoas, né, que buscaram e viveram a vida sendo transformada ao longo do tempo, ao longo dessa experiência de conversão, elas estarão livres de toda essa injustiça, de toda essa impiedade. E no verso 22, a gente vê o cuidado de Deus com o seu povo, o povo da aliança, é o povo de Israel. Portanto, o Senhor que livrou Abrão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel. Por que livrou Abrão de perigos? Abrão, ele saiu do meio da terra de Ur, uma terra em que os seus parentes e ele mesmo ele vivia numa idolatria, muitos deuses, e dali do meio Deus tirou Abrão para formar esse povo de Israel, esse povo da promessa. E por isso o profeta ele coloca, o Senhor o livrou de perigos. E ao longo de sua vida, Abrão ele foi sendo tentado, foi sendo provado. Sua fé foi uma referência para aquele povo, porque ele deixou tudo aquilo que ele tinha lá, as riquezas, para seguir a voz de alguém que falou com ele, seguir pelo deserto para um lugar onde ele nem sabia para onde ir. E ele é lembrado por esse povo, em que Deus fez essa promessa a Abrão, que ele faria um grande povo, e Abrão, ele por meio da fé, ele obedeceu a Deus. E o profeta segue: o meu povo ele não ficará desiludido outra vez, eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, receberão que eu sou o Senhor, Deus de Israel, e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. E esse cuidado que eu li aqui, de Deus com o povo da aliança, o povo de Israel, ele se estendeu para nós, cristãos, por meio da nova aliança de Jesus Cristo, vindo a esse mundo, e abraçando não só o povo de Israel para a salvação, mas estendendo essa salvação para o mundo todo. Então, a promessa é de que alguns que se desviaram da fé voltarão, aqueles que perdem o juízo. Quantas pessoas a gente vê que iniciam uma vida de fé, uma vida cristã fervorosa, estão com aquele calor, aquele fogo, que a gente pode dizer, vivendo no meio da comunidade, da igreja, participando dos cultos, estando ativo na vida religiosa, e repentinamente elas, por alguma razão, elas saem, vão se afastando e deixam por algum momento de viver essa fé. E aqui a promessa, a fala, diz que alguns que se desviaram dessa fé, eles poderão se voltar a Deus. Vão entender o juízo verdadeiro de Deus e vão se voltar para aquilo que Deus tinha preparado para eles. Vão voltar ao entendimento daquilo que eles viveram, nesse primeiro amor, e vão reassumir essa aliança com o Senhor. E em frente, alguns que falam contra Deus ou se envolvem com outras práticas religiosas, buscarão a verdade de Deus. Quantos testemunhos que a gente vê e relatos de pessoas que estiveram no meio da Umbanda, no meio de outras religiões, ou até mesmo no meio cristão, mas que usam a palavra
né, a Bíblia para o engano, para falsas doutrinas e heresias. E essas pessoas, elas passam a buscar a verdade da palavra, a leitura da Bíblia, e elas vêm ao entendimento dessa verdade. Entendem que a verdade é uma só, a salvação por meio de Jesus Cristo. A obra salvífica de Cristo e essa transformação que ela provoca na vida, né, onde havia sujeira nos cultos, nesses cultos, vê que há uma transformação no culto a Deus, há uma pureza espiritual, uma santidade. Isso é a obra de Jesus, é a obra que vem por meio do amor de Deus para essa humanidade. E essas palavras, elas nos servem de ânimo para que a gente persevere em favor daqueles que de alguma forma precisam reorientar suas vidas segundo os padrões de Cristo. Quantas pessoas que a gente lembra, né, e parentes, amigos que conhecem até a verdade, mas não estão caminhando nessa fé num Deus Salvador, que não estão nessa expectativa, nessa perseverança de uma vida eterna, estão lutando, trabalhando pelo agora, pelas conquistas aqui, mas estão se esquecendo daquilo que um dia nós vamos encarar, é o grande juízo de Deus. Que a gente possa perseverar nessa fé e lembrar dessas pessoas, lembrar que os nossos atos e as nossas condutas, elas podem ajudar essas pessoas a serem conduzidas a Cristo. E a pregação da palavra, a pregação não acontece só aqui na frente no púlpito, mas ela vai acontecer também no dia a dia, nas conversas, na fala, em que eu revelo e aponto para o amor de Cristo, aponto para essa obra salvadora que Jesus fez, não só por mim, mas pela vida do meu próximo, pela vida de toda a humanidade. E que isso possa mover-nos a cada dia, que a nossa preocupação ela não esteja centrada nas coisas do aqui e do agora, naquilo que a gente pretende conquistar. Isso faz parte da nossa vida, mas que tudo isso possa revelar o amor de Deus, o nosso amor por Deus e essa bênção que a gente tem por viver por Cristo, revelando esse amor para o próximo, trazendo o próximo junto também a viver essa experiência em comunhão e de salvação com Jesus Cristo. Quando a gente pensa o que implica uma vida que está em desacordo com a palavra de Deus, uma vida que está pouco se lixando para aquilo que Deus fez por nós, um inferno, um lugar de fogo ardente, um lugar de aflição que nunca vai se acabar, isso é terrível. Mas quando a gente pensa numa esperança que vem em paralelo com isso, de uma vida com uma conduta certa, aceitando a salvação de Cristo por meio da graça, a gente tem uma perspectiva muito diferente da eternidade, de uma salvação, de uma vida eterna em plena comunhão com Deus. E que nós possamos refletir nessa noite, durante a semana, sobre isso, sobre essa obra salvadora de Jesus, sobre esse alerta que a gente tem na Bíblia, que o profeta Isaías colocou para o povo de Israel, que estava caminhando longe da idolatria, longe daquilo que Deus tinha planejado, e até mesmo querendo esconder aquilo que eles estavam fazendo. De Deus nada se esconde. O Senhor, Ele observa e conhece cada coisa, conhece cada pensamento. Imagina, Ele nos criou, Ele nos moldou, Ele sabe tudo que tem aqui dentro da nossa mente, tudo que tem dentro do nosso coração. E se a gente colocar à disposição esse vaso, colocar à disposição para Deus, Ele vai operar e vai ainda moldar e transformar esse coração e essa mente de acordo com a vontade dele. Que a gente possa, nesse sentido, ser um instrumento e viver essa vida
nessa fé e nessa esperança, entendendo a transformação que Deus está fazendo em nosso meio a cada dia, né, em nossas vidas, no cotidiano, e lembrando que tem pessoas que precisam também dessa transformação. Tem pessoas que precisam vir ao conhecimento da verdade de Cristo. Que a gente venha a proclamar isso. E que o juízo de Deus, ele não venha a recair sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles a quem amamos. Amém? Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Deus amado, muitas vezes é difícil pensar no Teu juízo, naquilo que vai atender às necessidades da Tua justiça, Deus. Mas entendemos e sabemos também que Jesus Cristo, Ele foi a justiça necessária para Ti, sendo o sacrifício perfeito e remidor dos nossos pecados. Te agradecemos por isso, por esse amor e pela graça tão grande em favor do Teu povo e que também alcança as nossas vidas hoje, alcança a Tua igreja através dos tempos apostólicos, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue ministrando em nosso meio durante a semana, que as nossas vidas sejam transformadas a cada dia, até o grande dia da Tua volta. Que possamos viver nessa expectativa de nos encontrarmos contigo na eternidade. Muito obrigado por essa promessa de salvação. Muito obrigado pelas experiências que nós podemos viver hoje. Uma vida de alegria, uma vida em que nós podemos viver de acordo com a Tua vontade. Apesar das situações, apesar de tantas aflições que nos cercam, mas que podemos encontrar paz em Ti. E Te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe-nos nessa nossa caminhada, nessa jornada de transformação até o dia em que nos encontraremos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.